Olá, meus colegas e alunos. Tá? Sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Matemática. Nesse curso, nós vamos procurar dar uma visão geral, tá? Uma visão histórica do surgimento e desenvolvimento de algumas teorias matemáticas. Okay. Muito bem. Então, nós vamos procurar dar subsídios, tá? Para que vocês usem a história da matemática como ferramenta pedagógica na sala de aula. E também motivar vocês ao estudo do cálculo, que é a disciplina do quinto semestre. Muito bem, é interessante ver como a matemática evolui através dos tempos. Por exemplo, vamos abordar os 3 problemas gregos da antiguidade que tiveram início no século 5 e 6 a.C. Esse período foi conhecido como a época heróica da matemática. Bom, esses 3 problemas são a trissecção de um ângulo, isto é, consiste em dividir um ângulo em 3 ângulos iguais. O outro problema foi a duplicação do cubo, ou seja, consiste em construir um cubo com o dobro do volume de um outro cubo dado. E um terceiro problema é a quadratura do círculo, que consiste em construir um quadrado com a mesma área de um círculo dado. Muito bem, esses 3 problemas que desafiaram os matemáticos através dos séculos, até porque eles não conheciam a álgebra. A solução desses problemas tinha que ser feita geometricamente, usando apenas régua e compasso. Pois é, esses 3 problemas desafiaram os matemáticos por quase 2 milênios, mas contribuíram muito para a evolução da matemática, pois estimularam o pensamento e descobertas matemáticas. É estranho, né, a gente se basear em 3 problemas que mais tarde se mostraram que insolúveis, isso é, não tem solução. Isso, porém, só foi mostrado no século XVII, com o surgimento da álgebra, com Abel e Galois, é que foi demonstrado que esses 3 problemas não têm solução usando apenas régua e compasso, ou seja, geometricamente. A solução algébrica deles se mostrou bastante simples e trivial com o uso da ferramenta álgebra. Apenas a título de esclarecimento, curiosidade, quem demonstrou que a quadratura do círculo não tem solução, utilizando apenas régua e compasso, foi um matemático francês de apenas 23 anos, professor da famosa Escola Politécnica de Paris. Possivelmente foi ele também que demonstrou a impossibilidade de resolver a duplicação do cubo. Muito bem, com o declínio da civilização grega e posteriormente também da civilização romana, as primeiras contribuições para o cálculo só vieram a surgir no início do século XVI. Podemos citar como precursores Cavalieri, Wallis, Barrow, Fermat, Descartes, Galileu Galilei e Kepler, entre outros. A palavra cálculo, em latim, é o diminutivo de pedra, pois calcular, no passado, significava fazer conta usando pequenas pedras. O cálculo, como nós o conhecemos hoje, foi formalizado no século XVII, sobretudo através de trabalhos de Isaac Newton e Leibniz. Isaac Newton inglês e Leibniz alemão. Eles trabalharam independentemente e chegaram à mesma conclusão. No entanto, as questões relativas ao cálculo já eram conhecidas há mais de 17 séculos antes de Cristo, conforme informações contidas nos antigos papiros egípcios e nas tábulas cuneiformes da Babilônia. O papiro Hind, copiado pelo escriba Amis, isso aconteceu por volta de 1650 a.C., mostra que os egípcios calcularam o volume de uma pirâmide quadrada como sendo 1/3 do volume do prisma retangular de mesma altura e base. Então, isso já é um problema de cálculo e que já existia, então, nessa época.
O próprio Ames, que era um escriba, foi ele que copiou o papiro Henry, mostrou ele mesmo, né, que a área de um círculo pode ser considerada como sendo igual à área de um quadrado, cujo lado mede 8/9 do diâmetro do círculo. Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que essa aproximação equivale a tomar o π, o número π, como sendo aproximadamente 3,16, o que é um resultado bastante razoável para a época. Aí, pelos anos 1670, já se conhecia todas as regras necessárias para o cálculo de áreas, taxas de variação, máximos e tangentes. Porém, não havia uma sistematização baseada numa estrutura lógica. Os conceitos eram utilizados de forma imprecisa ou não rigorosa. O primeiro a perceber isso foi Newton, em 1665, e, de modo independente, Leibniz, em 1673. Nesse curso, nós vamos procurar dar uma certa ênfase no cálculo, tá? Na história do cálculo, tá? Para que vocês possam fazer comparações com a disciplina que vocês estão cursando. Bom, no momento era isso que eu tinha para fazer, essa foi a minha apresentação. Eu quero finalizar, tá, agradecendo a cooperação de vocês e tenho certeza que nós vamos ter um convívio muito agradável e profícuo. Muito obrigado.